Estamos aqui, olha, na parte 2, certo? Do nosso assunto, a Revolução Russa. E aí eu quero fazer uma retrospectiva bem básica para a gente continuar e concluir justamente o nosso assunto, essa exposição dessa nossa videoaula. A Revolução Russa de 1917, o que foi? Uma guerra civil, uma guerra do próprio povo russo ocorrida no ano de 1917. E essa revolução pretendia o quê? Pretendia destituir o poder político da época, que na época a Rússia, no ano de 1917, era governada por uma monarquia absolutista, autoritária. A gente viu também que a Rússia era um país gigantesco em termos de dimensões territoriais, uma população também populosa de 150 milhões de habitantes, mas que a sua grande maioria não tinha o que comer, o que se alimentar, vivia em plena miséria. Por isso, um dos principais motivos para que a revolução acontecesse, para mudar para melhor a situação do próprio povo. Na aula passada, a gente viu que a Rússia havia se envolvido no ano de 1904 em uma guerra contra o Japão e foi derrotada. Nessa guerra, a Rússia queria se apoderar cada vez mais de uma região chamada Manchúria. Com a derrota, teve que pagar indenizações de guerra e, com a derrota, a miséria e a fome aumentou, fazendo com que o povo, no ano de 1905, ganhasse as ruas e protestasse contra o governo imperial de Nicolau II. A resposta do governo foi simplesmente a repressão. Essa repressão matou milhares de pessoas e feriu tantas outras. Esse episódio acabou sendo conhecido como Domingo Sangrento. E com essa repressão se solidificou dentro da Rússia dois partidos políticos de oposição ao governo, que vão liderar o movimento, que vão liderar a revolução. Um chamado de menchevique e outro chamado de bolcheviques. Os mencheviques eram mais brandos, pacíficos, não pretendiam uma luta armada, não queriam derramamento de sangue, mas acreditavam que a própria Revolução Liberal, em conformidade com a burguesia, de acordo com a burguesia, poderia resolver os problemas sociais do povo. E do outro lado, os bolcheviques, radicais, maioria, queriam justamente uma revolução, uma guerra, para que a Rússia pudesse justamente caminhar em novos rumos econômicos e sociais. Pois bem, a legitimação, que é a confirmação desses dois partidos, ocorre no ano de 1907. E se a gente pegar a linha do tempo, ainda está faltando 10 anos para a Revolução realmente acontecer. 1907, 1917. E aí a gente pergunta, e por que não ocorreu essa Revolução já no ano de 1908, 1909? Ainda não aconteceu, e não aconteceu já nos anos seguintes, depois que esses partidos são solidificados, por duas razões. Primeiro, porque ainda não havia um preparo real para que essa guerra acontecesse. E segundo, mais importante, foi que no ano de 1914 a Rússia acabou se envolvendo em uma guerra de proporções mundiais, que foi a Primeira Guerra Mundial. E a participação da Rússia, apesar das suas sucessivas derrotas, do seu fracasso militar dentro da própria guerra, vai acabar acelerando o processo revolucionário. Porque quando chega o ano de 1917, ano da Revolução, e a Rússia ainda está na Primeira Guerra Mundial, a Rússia é envolvida em vários protestos sociais internos que reivindicavam a retirada da Rússia da guerra. Porque a Rússia estava perdendo cada vez mais as batalhas para os alemães, que eram inimigos da própria Rússia. A gente não pode esquecer que a Rússia fazia parte de um grupo militar que era ligado à França e à Inglaterra, contra um grupo militar chamado Tríplice Aliança, que era a Itália, a Alemanha e o Império Austro-Húngaro. Então, diante desses fracassos militares e do aumento da pobreza do povo russo na Primeira Guerra Mundial, o Nicolau II, imperador, nem precisou fazer uma revolução. Ele simplesmente renunciou. Veja como é fácil, né? Diante dos problemas, renuncia-se. Joga-se os problemas para o seu sucessor. E aí assume justamente o príncipe, já que é uma monarquia hereditária, assume um filho dele. Mas só que o filho dele não tem governabilidade, não tem estabilidade para administrar a Rússia. Já que o pai não teve, imagine se o filho vai ter. Então, com esse enfraquecimento da monarquia militar, perante a situação econômica, militar e social que a Rússia se encontra no ano de 1917, aí ocorre a primeira revolução, porque serão duas. A primeira acontece em fevereiro de 1917, no nosso calendário, março calendário russo,
E essa revolução é organizada pelos mencheviques. Os mencheviques, que defendiam justamente uma revolução mais liberal, conseguem destituir do poder, tirar do poder o príncipe Leonov, que foi o substituto de Nicolau II. E os mencheviques chegando ao poder, na verdade, quem chegou ao poder é a burguesia. E a burguesia chegou ao poder para proteger os seus interesses e não o interesse do povo. Apesar de que, teoricamente, havia aquela possibilidade de fazer políticas sociais em benefício da maioria da população. Mas isso não vai acontecer. Aí, no calendário russo, em março de 1917, os burgueses acabam assumindo o poder, mas não passam muito tempo no poder. Quando chega o mês de novembro, dentro do calendário russo, novembro de 1917, aí os bolcheviques, aqueles radicais que eu havia falado na aula passada, acabam promovendo a famosa Guerra Civil de novembro de 1917. Aí nessa Guerra Civil, nós vamos ter a verdadeira revolução. Olha o que eu estou dizendo, a verdadeira revolução. Essa revolução que vai ser organizada pela classe operária. E aí, essa vitória é conseguida, obtém-se êxito, os bolcheviques, e os bolcheviques, eles contam com 3 líderes políticos, Lenin, Trotsky e Stalin. São 3 líderes bolcheviques da classe trabalhadora, da classe operária, e eles conseguem, através de uma guerra civil, onde morreram milhares e milhares de pessoas dentro da Rússia, colocar a classe operária no poder da Rússia. E olha o que é interessante, é que a classe operária, que é a classe trabalhadora, chega ao poder no ano de 1917, e fica no poder até o ano de 1991. Veja, 1917 até 1991. O que é que eu quero que vocês também aprofundam no seu estudo em casa? É que a partir do momento que os bolcheviques alcançam o poder, aí nós vamos ter o governo do operário. E nesse governo do operário, nós vamos ter 2 governos que se destacam. O primeiro de Lenin, que assume em 1917, ele é o principal líder e governa até 1924. Lenin, ele foi o responsável pela retirada da Rússia da Primeira Guerra Mundial. Veja que quem tira a Rússia da Primeira Guerra Mundial não é a monarquia, não é a burguesia, é a classe operária, e é dentro do governo justamente de Lenin, através do Tratado Brest-Litovsk. Brest-Litovsk. É o Lenin que ele cria a famosa União das Repúblicas Socialistas Soviéticas no ano de 1922, que é conhecido como União Soviética. A União Soviética é uma criação do governo socialista operário, certo? Lenin, ele acaba o governo dele quando ele morre no ano de 1924, aí a gente vai ter o segundo governo mais importante, que é o governo de Stalin, que governa de 1924 até o ano de 1953. Beleza? Olha, a Revolução tinha a pretensão de tirar do poder a monarquia absolutista. Isso era uma ideia da classe operária. Mas só que no final, quando a gente fez esse desenrolar, a gente percebeu que antes dessa monarquia sofrer essa revolução, o Nicolau II, devido aos problemas sociais e à impopularidade, acabou renunciando. Aí a burguesia assumiu o poder e a Revolução Russa acabou sendo uma revolução contra a burguesia, do empregado contra o patrão, do operário contra o dono da indústria. Valeu aí, viu, pessoal?